Questão 50 da primeira fase da Unicamp 2023. Um recipiente cilíndrico de altura H tem água em seu interior. Ao mergulhar uma esfera de chumbo de raio R nesse recipiente, a água cobre a esfera e nenhuma quantidade de água se perde, como ilustrado na figura a seguir. Sabendo que o raio da base do cilindro é o dobro do raio da esfera, a diferença entre a altura da água antes e depois do mergulho da esfera é igual a... Vamos lá, galerinha, questãozinha de geometria espacial. Então, a gente precisa aqui saber um pouquinho de cilindro e de esfera. Bom, vamos lá. O que a gente tem de informação? A altura desse recipiente é Hzinho. O raio, mergulho da esfera de raio R. O raio da esfera é R. E ele fala pra gente que o raio da base do cilindro é o dobro do raio da esfera. Então, o raio da base do cilindro vai ser 2R, ok? Ele quer a diferença entre a altura da água antes e depois do mergulho da esfera. Então, a gente pode fazer o seguinte: a altura da água antes do mergulho da esfera, eu vou chamar de H1. A altura da água depois do mergulho da esfera, eu vou chamar de H2, tá? Não coloquei aqui que a altura do cilindro é o Hzinho, né? Bom, ele quer H2 menos H1. É isso que a gente precisa descobrir, tá? Bom, vamos pensar então no volume de água que a gente tem aí nesses dois cilindros. Vou colocar assim, ó, o volume antes de quê? Antes do mergulho da esfera, tá? Que seria na primeira figura aqui. Como que a gente calcula o volume do cilindro? Deixa eu pôr a fórmula aqui embaixo. Volume do cilindro, a área da base vezes a altura. A base do cilindro é um círculo, então a área da base vai ser a área do círculo, que é π vezes r ao quadrado. Então, πr ao quadrado vezes a altura. Beleza. O volume antes, π vezes o raio deste cilindro, não esqueçam que é 2R, tá? Se R é o raio da esfera e o raio do cilindro é o dobro, então é 2R. Então, vai ficar π vezes 2R ao quadrado vezes a altura, que é o H1, certo? Vou só dar uma melhoradinha aqui. π, 2R ao quadrado fica 4R quadrado vezes H1. Ok, deixa assim por enquanto. O volume de depois de ter mergulhado a esfera, vai ser π vezes o raio, que é 2R ao quadrado, vezes a altura, que é o H2, certo? Ou, dando uma melhorada aqui, π vezes 4R ao quadrado vezes H2. Mas, eu também posso escrever esse volume em função do volume da esfera. Eu posso escrever o que eu acabei de escrever, ou eu posso escrever o seguinte: o volume de depois do mergulho é igual ao volume de antes mais o volume da esfera, certo? Ok? Bom, vamos lá. Volume depois, volume de antes é o que a gente já tinha calculado aqui em cima, ó. π vezes 4R ao quadrado vezes H1. Volume da esfera, como que é a fórmula do volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo. Precisava saber dessa fórmula. Então, aqui vai ficar 4/3 πr ao cubo, certo? O R aqui é o raio da esfera, é R mesmo. E aí, o que eu vou fazer? Eu achei duas maneiras de calcular o volume depois, né? O volume da segunda figura. Eu vou igualar. Então, isso daqui tem que ser igual a essa soma aqui, certo? Vamos igualar. Então, vai ficar π vezes 4R ao quadrado vezes H2 igual a π vezes 4R ao quadrado vezes H1 mais 4/3 de π vezes R ao cubo. O que eu vou fazer aqui? No segundo membro, eu vou colocar em evidência o π, o 4
e o R ao quadrado, certo? Vai sobrar aqui no primeiro termo o H1 e no segundo vai sobrar R sobre 3, concordam? Muito bem. Ó, dá pra gente cortar várias coisas aqui. Dá pra gente cancelar o π com π, o 4 com 4, o R ao quadrado com R ao quadrado. Então, vai ficar H2 igual a H1 mais R sobre 3. Passa o H1 para a esquerda, H2 menos H1 é igual a R sobre 3. Ora, mas não é justamente o que a gente queria? H2 menos H1. Então, pronto. A resposta é R sobre 3. A diferença entre a altura depois do mergulho da esfera e antes do mergulho da esfera é R sobre 3. Então, é a alternativa C. Belezinha, galera. Era só a gente inventar uma relação aí entre esses volumes. Beleza? Tchau, tchau!